A paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos iniciando mais um culto de louvor e adoração ao Senhor, agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele é em nossas vidas, por aquilo que Ele faz. Esperamos em Cristo que a sua família esteja bem, sendo cuidada, protegida e amparada pelo Senhor. Estaremos orando agora para que Deus possa nos abençoar, alcançar muitas vidas através da mensagem que será pregada, e venha receber os louvores que iremos entoar a sua santidade nessa ocasião. Amém? Vamos estar orando ao Senhor. Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te dar graças pelo seu cuidado, pela sua bondade, por tudo aquilo que o Senhor tem feito ao nosso favor. Perdoa os meus pecados, as minhas falhas, estenda as tuas mãos sobre a vida dos teus servos, sobre o lar dos teus servos, que teu Espírito Santo possa produzir em nós edificação espiritual, que a palavra, meu Deus, alcance os corações e muitas vidas sejam edificadas para a glória do seu nome. Assim nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de fazer menção de um salmo da Bíblia Sagrada. Nós vamos ler o salmo de número 124. Salmo 124. Vamos fazer a leitura de todo o salmo para a nossa edificação espiritual. E logo após estaremos adorando a Deus com o ministério Kenoses de louvor. Assim diz o texto sagrado: se o Senhor não estivesse do nosso lado, que Israel o diga. Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos. Quando se enfureceram contra nós, as águas os teriam arrastado, e as torrentes os teriam afogado. Sim, as águas violentas os teriam afogado. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados pelos dentes deles. Como um pássaro escapamos da armadilha do caçador. A armadilha foi quebrada e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Então é esse Deus que nós servimos, esse Deus que nós adoramos. É um Deus que nos dá vitória em todas as circunstâncias, que está conosco, nos abençoando, nos guardando, e Ele é digno de toda a adoração. Então queremos tributar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos adorar ao Senhor agora com o ministério Kenoses de louvor. Adore ao Senhor juntamente com a sua família, aí na sua casa. Vamos invocar o nome santo do Senhor em oração, em adoração. Vamos prestar um culto em que Deus venha se agradar de cada um dos irmãos que estão oferecendo o sacrifício de louvores, que procedem de lábios que confessam o seu nome. Adorando a Deus com o ministério de louvor. Glória a Deus. Nós queremos também cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, os irmãos que nos assistem. Para nós é um prazer mais uma vez estar aqui na presença do nosso Deus para louvarmos e bendizermos o seu santo nome. É uma alegria imensa nós estarmos entrando em seu lar através das redes sociais, através dessa transmissão. E que o Senhor venha abençoar a sua vida, que o Senhor venha derramar as suas bênçãos sobre a sua vida. Eu queria te convidar nesse momento a você erguer a sua voz, o seu coração, em adoração ao Senhor Jesus. Vamos tirar um momento agora para juntos adorarmos ao Senhor com louvores. E eu sei que você talvez esteja passando por um momento difícil, mas nós temos um Deus que está conosco. Ele nunca nos deixa, nunca nos abandona, Ele nunca nos esqueceu, porque Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor Jesus? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ele não te esqueceu. Deus
colheita de Deus. A gente chora regando as promessas do Pai. Bendiz a minha alma ao Senhor. Em terra estranha eu te louvo. Bendiz a minha alma ao Senhor. A dor nunca vai me parar. Vou continuar. Se você crê, erga a tua voz e adora o nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Cante conosco. Deus não te esqueceu, não te deixará. Ser forte, não temas, ele vai te ajudar. Sem a cruz não haverá a ressurreição. A luta vem pra habilitar o servo de Deus. Já venceu a prisão, você vai reinar. Depois do deserto a promessa virá. Os que choram terão a colheita de Deus. A gente chora regando as promessas do Pai. Bendiz a minha alma ao Senhor. A minha alma ao Senhor. Em terra estranha eu te louvo. Cante, bendiz a minha alma. Bendiz a minha alma ao Senhor. A dor nunca vai me parar. Bendiz a minha alma ao Senhor. Em terra estranha eu te louvo. Bendiz a minha alma ao Senhor. A dor nunca vai me parar. Vou continuar. Vou continuar. Vou continuar. Vou continuar. Aleluia, glória a Deus. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Adora ao Senhor, irmãos, conosco. Erga a tua voz, o teu pensamento ao Senhor Jesus, porque Ele tudo faz em nossas vidas, amém? Glória a Deus, aleluia. Nós estamos felizes em estar na presença do nosso Deus, aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós nos rendemos aos teus pés, Senhor Jesus, porque nós sabemos que o nosso socorro vem de ti, Senhor. Aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. A ti
amar. Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. Tudo está em ti. E tudo está em ti. Tu és a direção, Senhor. Por ti vou caminhar. Tu és a direção. O sol a me guiar. Tudo pode passar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Declara isso na tua vida. Deus tem um novo amanhã preparado para a sua vida. Preparado pra mim. Aleluia. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra mim. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me Glória a Deus, aleluia. O nosso socorro sempre estará no nome do Senhor Jesus. Creia na vitória. Creia que Deus tem uma bênção toda especial para a sua casa, para a sua família. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, graças ao nosso bom Deus. Como é bom entoar cânticos ao Senhor. Glória a Deus. Nós vamos orar em favor da família. Queremos fazer uma oração em favor da sua casa, das suas causas, aquilo que você está buscando no Senhor, as necessidades que
você está esperando que Deus possa intervir, agir ao seu favor, nós já vamos orar, fazer uma oração com o diácono Walter em favor da família. Mas antes eu gostaria de esclarecer aos irmãos, para tranquilizar o coração de todos os irmãos que congregam conosco, no que diz respeito aos nossos cuidados aqui, com a higienização dos microfones, são todos individualizados, cada um do membro do Ministério de Louvor, pessoal do vocal, tem um microfone individual, foi higienizado esses microfones, os músicos estão usando máscaras, o pessoal do vocal, o pregador, não faremos uso da máscara, porque para captar o som, o microfone nosso não tem uma qualidade assim tão boa. Aí sentiríamos algumas dificuldades para editar, tá bom? Mas estamos tendo todos os cuidados, o distanciamento, a higienização ao entrar no templo, ao sair do templo, para que você tranquilize o seu coração. Estamos usando de prudência e depositando toda a nossa confiança no Senhor, nosso Deus. Amém? Vamos orar com o diácono Walter em favor das famílias. Elevar os seus pensamentos agora nesse momento ao Senhor, pedindo a sua bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, que Deus venha nos socorrer, que Deus venha nos abençoar, para que nós possamos passar, né, irmãos, essa situação logo e voltar ao convívio normal, né, com os nossos familiares, com a igreja do Senhor Jesus. Nós sentimos a falta, né, dos nossos irmãos, de abraçar os irmãos, de estar perto dos irmãos. E nós cremos que nada acontece sem a permissão do nosso Deus. Mas vamos orar, agradecer ao Senhor, porque nós temos saúde, né? Porque nós estamos de pé e que o Senhor venha a cada dia nos fortalecer na sua presença. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te glorificar, Senhor Jesus. Nós queremos, meu Deus, exaltar o teu santo nome, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor, que tu tens feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo socorro, pelo refúgio, meu Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por ter nos guardado, por ter nos livrado, Senhor, de todo mal até aqui, Senhor Jesus. Guarda, Senhor, as nossas famílias. Guarda, Senhor, os nossos filhos, as nossas esposas, meu Deus. Os nossos entes queridos, meu Pai. Ó, Deus querido, nós pedimos, meu Deus, que tu venha derramar a tua bênção, meu Deus, sobre a vida de cada um dos teus filhos, meu Deus, fortalecendo, Senhor, os teus filhos, aumentando, Senhor, a fé, Senhor, dos teus filhos, meu Deus, em ti, Senhor Jesus, que tu venha, meu Deus querido, a cada dia, Senhor, nos abençoar, Senhor Jesus, para que nós possamos a cada dia crer mais na tua palavra, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, meu Deus, por tudo que tu tens feito em nossas vidas, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por mais, Senhor, esse dia, Senhor, que tu nos deste, Senhor, por mais esse momento, Senhor, que nós estamos cultuando a ti, meu Deus, em família, Pai querido. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos livramentos, meu Deus. Obrigado, Senhor, por tudo, Senhor. Abençoa, Senhor, a nossa família, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, paz do Senhor. Queridos, eu irei ler um texto um pouco mais extenso que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 3. Livro de Gênesis, capítulo de número 3. Farei a leitura de toda a passagem. Diz assim o texto sagrado: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento,
tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais que toda besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Amém? Queridos, hoje eu quero tratar de um tema central para a fé cristã, que é a derrota da serpente em dente da mulher. No contexto do capítulo 3, ou seja, nos capítulos 1 e 2, nós vemos que Deus ele cria todas as coisas. No último dia da criação, ele cria o homem e o coloca no jardim outrora criado. E aquele jardim não era apenas um jardim, era também um jardim santuário, porque Deus aparecia ao homem ali todos os dias, e ali o homem podia desfrutar de um relacionamento com Deus. Então não era só um local de habitação, era um local também de culto. E naquela criação, Deus estabeleceu, dentre outras coisas, 2 árvores. Uma árvore da vida, que provavelmente tinha por finalidade impedir a morte física. Nós vemos isso em Gênesis, no mesmo capítulo, só que no versículo 22, nós vemos isso, que essa árvore da vida tinha essa finalidade, né, de impedir a morte física. O povo de Deus, ele terá acesso, inclusive, a essa árvore no novo céu e na nova terra, quando Deus restaurar toda a coisa criada, e ali ele trará de volta a árvore da vida, e passaremos a ter acesso a ela, pois comendo dos seus frutos, teremos vida eterna com o Senhor. E além dessa árvore, além da árvore da vida, Deus estabelece no jardim a árvore da ciência do bem e do mal. Essa árvore, ela tinha uma finalidade de testar a fé do homem e também a sua obediência para com a sua palavra. Deus, ele cria o homem, e lhe concede liberdade de atuação. Então, Deus ele poderia perfeitamente isolar aquela árvore de modo que o ser humano não tivesse contato com ela, como ele fez no final do capítulo que lemos, né? Quando ele estabelece ali querubins, uma espada flamejante, pedindo que o homem tivesse acesso à árvore da vida. E Deus ele poderia fazer o mesmo aqui em relação à árvore
da ciência do bem e do mal, mas ele decidiu não fazer, porque o relacionamento que ele queria ter com Deus deveria ser baseado em amor, né? Em amor. E Deus, esperando isso, né, do homem, essa capacidade dele optar livremente por amar e obedecer ao seu Criador, Deus esperava isso, só que o que ocorreu foi exatamente o contrário. O ser humano desobedece, o ser humano se rebela contra a sua vontade. E quando chegamos aqui no início do capítulo 3, ocorre o seguinte: uma serpente falante, ela é introduzida na história sem muitos detalhes, né? O texto, inclusive, não chega a indicar quando nem como a serpente se tornou má. É interessante que nos capítulos 1 e 2 nós vemos a cláusula, né? Constantemente a cláusula. E viu Deus que era bom. Então, em toda a sua criação, tudo que ele criou era bom, mas por motivos que vão além do texto, além dos livros, dos capítulos iniciais de Gênesis, nós não entendemos por que essa serpente, digamos, não se enquadrava na ordem da criação, né? Sabemos então que entre essas narrativas ali, entre a narrativa da criação e da queda, alguma coisa aconteceu, né? Alguma coisa aconteceu que de certa forma feriu o curso natural da criação de Deus. Conforme a narrativa avança, essa serpente ganha um aspecto a mais. Torna-se claro que ela é muito mais do que uma simples cobra, um simples animal em ação. Há um poder maligno operando nessa serpente. Isso fica muito claro. E a proposta dela aos homens, à humanidade recém-criada, era desconsiderar as instruções de Deus. Assim como Satanás fez com Jesus no deserto, em Mateus capítulo 4, de tentando desestabilizar a relação do filho com o pai, colocando ali inserindo ali mecanismos de desconfiança nessa relação. A serpente faz o mesmo com a mulher. A serpente faz o mesmo com o homem. Em vez disso, em vez de levar em consideração as instruções de Deus, a serpente ela promete que ambos, né, que o homem e a mulher, eles teriam sofisticação, já que os seus olhos se abririam, e eles teriam também progresso espiritual. Eles seriam como Deus. A serpente aqui promete muito e oferece muito pouco. Quando eles abrem os olhos após comer do fruto, eles apenas enxergaram a nudez um do outro. Apenas isso, não enxergaram nada além disso. O progresso espiritual deles serem como Deus, eles já eram. Deus os criou à sua imagem. Então eles já eram como Deus nesse sentido, né? Então a serpente estava prometendo aquilo que Deus, muitas das coisas que a serpente prometeu, Deus já tinha dito ao homem quando criado. E da mesma forma que a serpente promete muito e oferece pouco, nos dias atuais nós vemos exatamente isso, né? O mundo e Satanás têm oferecido muito, né? Tem prometido muito, melhor dizendo, e oferecido muito pouco. Prazeres efêmeros, né? Prazeres momentâneos ali, que dão uma profunda satisfação e deleite para a carne, mas que tem profundas implicações futuras e que pode comprometer sensivelmente o nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com o Senhor. A serpente, então, ela, de forma sorrateira, ela engana a mulher e engana com essa proposta de prazer imediato. O texto diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. Então, mais uma vez, essa investida nesse sentido, de mostrar as benesses, as supostas benesses, em se comer daquele fruto, em se desobedecer à voz de Deus. Além de oferecer essa proposta de prazer imediato, essa suposta maturidade também é visível. Eva então sucumbe repentinamente e logo em seguida persuade seu marido a também comer. Ao obedecerem à serpente, ocorre ali uma traição. O homem e a mulher traíram a confiança depositada neles por Deus. O pecado, então, queridos, é essencialmente uma quebra da confiança em Deus por parte do homem. Um ato ilícito de descrença. Uma declaração de autonomia. É o ser humano levantando para si um ídolo. É o ser humano agora
deixando Deus de lado e seguindo o seu próprio caminho aos olhos dele, quando na verdade está fazendo a vontade do diabo. Por toda a Escritura, então, a essência do pecado é colocar exatamente essa avaliação humana acima da ordem divina. Quando ao tomarmos decisões, quando ao agirmos e também ao sentirmos, quando colocamos essa avaliação nossa acima da ordem de Deus, estamos pecando, estamos fazendo o que é mal aos seus olhos, estamos nos rebelando contra a sua vontade. Finalmente, o pecado, ele mudou fundamentalmente a postura do homem com a qual ele outrora recebera a abordagem sobrenatural de Deus. Antes você tinha o quê? Você tinha Deus visitando o homem no jardim, ali eles desfrutando de um relacionamento íntimo com Deus, um relacionamento baseado em amor, em alegria, era um relacionamento de desfrute, inclusive a palavra Éden significa justamente isso, né? Prazer, deleite, desfrute. E agora essa dinâmica da relação do homem com Deus foi alterada. Agora o amor, a alegria, o prazer, ele foi substituído pelo medo. O homem agora ele passa a ter medo de Deus, ele passa a fugir da presença dele, e essa marca ela se tornou patente não só naquele episódio, como ao longo de toda a Escritura. Você percebe Isaías recebendo a revelação de Deus no Antigo Testamento e tendo medo, achando que iria morrer, tamanha majestade e santidade que foi revelado a ele. Você vê no Novo Testamento também o caso de Pedro, quando se depara diante de um grande milagre, em que Deus, no milagre conhecido como a pesca maravilhosa, quando ele se depara com aquilo, ele pede para que Jesus meio que se afastasse dele, porque ele era pecador. Então, desde a queda, nós percebemos isso, né? Essa mudança, essa dinâmica da relação nossa com Deus sendo alterada. Antes o amor, agora o medo, o receio, o temor. Como resultado, os efeitos caóticos disso trouxeram para a humanidade um total rompimento de todas as relações harmoniosas que Deus havia estabelecido. Então, antes o homem tinha relacionamento com Deus, agora não mais. O homem tinha um prazer e um desfrute com a sua esposa, agora não mais. O primeiro sinal da consequência do pecado que os homens sentiram foi justamente um olhar para o outro e perceberem a sua nudez. Então se o primeiro efeito prático na vida deles, perceptível, foi justamente essa quebra, esse ataque de Satanás na intimidade do casamento. Você vê também outras relações sendo aqui rompidas. Você vê agora o homem que estava no jardim é retirado dele, né? Você vê Deus sendo o Senhor, dando lugar para Satanás agora. Então você vê esse rompimento nessas relações. O homem que antes foi designado para trabalhar e fazer isso com prazer, porque Deus trabalha até hoje, conforme disse Jesus Cristo, agora o trabalho seria pesado, seria demasiado cansado para ele. Você vê também a mulher que foi designada para ter filhos, agora passaria a ter filhos com dor. Você vê toda a dinâmica da criação sendo afetada pelo pecado. Toda a ordem criacional sofreu um duro golpe, esse golpe chamado pecado. O primeiro casal, ele demonstra então a sua fidelidade a Satanás ao distorcer a verdade, acusando um ao outro e finalmente acusando Deus. Você vê esse efeito aqui também, né? O primeiro casal então, que agora deixou de servir a Deus para servir ao diabo, estava agindo como ele agora, estava distorcendo a verdade, o homem acusando a mulher acusando o outro, e portanto, e no final das contas, ambos acusando Deus. A rebelião contra Deus, como vemos nesse caso, ela traz consequências desastrosas para a relação conjugal. Quando abrimos os nossos jornais ou assistimos noticiários e vemos inúmeros casos de violência doméstica da mulher com o homem e do homem principalmente com a mulher, né, mais casos assim, é exatamente resultado da queda, né? O pecado então trouxe essa rebelião contra Deus que consequentemente trouxe esse desajustamento nas relações conjugais.
a criação de Deus foi lançada na mais completa desordem. Paulo fala que toda a criação geme, né? Ou seja, o pecado não afetou somente a individualidade do homem, não, afetou todo o cosmos. Toda a criação foi afetada pelo pecado. Só que Deus, graciosamente, Ele permitiu que a gente não continuasse nesse caminho. Nós vemos ao longo da narrativa de Gênesis o quanto esse pecado ele foi se multiplicando. Nós vemos no capítulo 4 um caso de fratricídio, um irmão matando o outro. Nós vemos no decorrer da passagem, no decorrer da narrativa, nós vemos homens criando instrumentos de metal que mais tarde seriam utilizados para a guerra. Você vê mais tarde o homem compondo poesias, mas poesias para ressaltar os seus feitos pecaminosos, como o caso de Lameque, em que mata um jovem e compõe um poema exaltando o seu feito ali. Então, o pecado atingiu toda a humanidade, né? Toda ela foi corrompida pelo pecado. Por conta disso, hoje nós sentimos mal, nós pensamos mal e nós agimos mal, porque todo o nosso ser foi corrompido por isso. E Deus, graciosamente, Ele decidiu não deixar a gente nesse estado. O texto-chave dessa passagem, de Gênesis capítulo 3, o versículo 15, que eu vou tornar a ler, diz assim: e por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Para os escritores originais, esse texto era de difícil compreensão. Quem seria essa pessoa? Quem seria aquele que iria esmagar a cabeça da serpente? Quem seria essa pessoa? Os leitores originais do livro de Gênesis certamente não sabiam. Ocorre que, ao longo da revelação bíblica, nós descobrimos que esse homem, que esse descendente da mulher, foi Jesus Cristo. Para tanto, para que Deus o trouxesse ao mundo, Deus prepara todas as circunstâncias possíveis. Deus chama um homem chamado Abraão, ali em Gênesis capítulo 12, Deus chama esse homem e a partir dele começa o seu plano este que todos nós estamos inseridos, tá? Todos nós estamos inseridos. Ele chama esse homem teve seus filhos, que mais tarde formou-se a nação de Israel, nação essa que Deus fez uma aliança, tá? Deus fez uma aliança, Deus se relacionou com aquela nação, a fim de fazer com que por meio dela, né, a graça do Senhor se espalhasse por todo o mundo. Essa nação, ela falha no cumprimento dessa missão, e Deus, no que a Bíblia chama de plenitude dos tempos, levanta Jesus Cristo, o descendente dessa mulher, narrada em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Deus então levanta Jesus de Nazaré, e por designação de Deus, nós vemos que o primeiro homem, né, o pecado que ele cometeu, esse primeiro homem que representava a raça humana, como cabeça da aliança, a gente percebeu que o pecado dele trouxe morte sobre todos, como eu falei antes, o pecado afetou todo o cosmos, toda a realidade criada. Só que Deus, graciosamente, ele fez com que Cristo trouxesse vida a todos aqueles que nele creem. Quando eu disse que o pecado afetou radicalmente a criação, foi necessário também que um meio de expiação, um meio de salvação igualmente radical fosse realizado, fosse feito. E aqui nós vemos a importância disso na vinda de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo, ele veio assim como o primeiro homem, né, representando a humanidade, e Deus fazendo com que todo o pecado ali, com que toda a humanidade, fosse encerrada no pecado. Deus fez através de Cristo, com que ele, Jesus Cristo, ele o Senhor, usasse para com todos de misericórdia. Então ele encerra todos debaixo do pecado, mas através de Cristo ele usa para com todos de misericórdia. Então, como o pecado afetou toda a esfera humana, era necessário também que a morte de Cristo tivesse implicações, efeitos sobre toda a humanidade. Esse texto de Gênesis 3,15 nos conta algo interessante. Dentre outras coisas, diz que essa serpente iria lhe ferir o calcanhar. Iria ferir o calcanhar desse descendente da mulher. Sabemos, ao longo da narrativa bíblica, como eu falei, os leitores originais
se deparavam para esse texto e dificilmente tinham o entendimento necessário para chegar à conclusão de quem seria esse descendente da mulher. E nós hoje, por termos todo o Evangelho, por termos o cânon fechado, temos acesso a toda a Sagrada Escritura, nós sabemos que essa pessoa, que esse homem é Jesus Cristo. Aqui fala que a serpente iria ferir o seu calcanhar. Ou seja, esse descendente da mulher, ele seria ferido. Ele sofreria de alguma forma. Ele passaria por agruras de toda a espécie, de todo gênero. E nós vemos o cumprimento disso na crucificação de Jesus Cristo. Só que o texto diz que o descendente da mulher seria ferido, mas diz também que ele no final iria esmagar a cabeça da serpente. Então, ele seria ferido, mas ele no final iria derrotar a serpente de uma vez por todas. Então, quando falamos da morte de Cristo, temos que sempre ter em mente o fato de que a cruz não foi apenas um ato de perdão de Deus. Deus externando a sua graça de forma maior por toda a humanidade. Não foi apenas isso, foi também uma derrota do demônio. Satanás foi derrotado na cruz por intermédio da morte de Jesus Cristo. Então ele teria que ser ferido, e ele foi ferido. Ele foi crucificado, ele foi ultrajado, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele teve o seu corpo totalmente dilacerado. Cristo, é sempre bom a gente ter em mente que ele não apenas sofreu na cruz. Antes, Jesus Cristo foi esmagado na cruz. Jesus Cristo foi totalmente trucidado na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. E graças a Jesus, graças a Deus, ao seu plano maravilhoso e ao Espírito Santo que aplica esse plano nas nossas vidas, nós temos a certeza de que ele sairia dali triunfante. E foi exatamente isso que aconteceu quando ele ressuscita ao terceiro dia. A rebelião contra Deus, que trouxe essas consequências desastrosas para toda a criação, encontra em Cristo, então, a sua salvação. Encontra em Cristo a sua salvação. Salvação é justamente isso. É o livramento de Deus de todo o mal feito, causado pelo pecado do homem. E Cristo, então, ele leva sobre si esse pecado, trazendo em contrapartida o perdão nosso, o nosso perdão, o perdão de Deus dos nossos pecados. Deus, no versículo 21, ele começa a elucidar isso, ele começa a dar início ao seu plano. No versículo 21, a Bíblia diz que Deus ele veste o casal. Aquela imagem que a gente tem do primeiro casal vestido com folhas de figueira, aquilo foi apenas provisório. Deus ele mata um animal, retira sua pele e faz dessa pele roupas para o homem usar. Essa ação nos mostra algo bem interessante. Ela sugere que Deus ainda se preocupava com suas criaturas. Deus não deixou a humanidade ao seu bel prazer, à mercê da sua própria sorte. Antes, por meio da vestimenta adequada e durável do Senhor, o casal perdido foi restaurado a certo grau de relacionamento com o Senhor e também um com o outro. Aquela vergonha agora foi coberta porque eles estavam vestidos. E é exatamente essa imagem de perdão que a Bíblia traz. O perdão de Deus é uma cobertura que Deus coloca sobre nós, e a partir dali a nossa nudez não é mais exposta, ou seja, o nosso pecado, as nossas falhas, as nossas iniquidades, toda sorte de transgressão contra a lei de Deus. Dessa maneira, Deus cumpre algo bem interessante. Deus não permite que o pecado siga até o fim em seu caminho destruidor. Deus ele coloca então limites. Como eu falei, o pecado ele atingiu toda a ordem criacional, atingiu a totalidade do ser humano, mas isso não significa que isso há em suas últimas consequências, tá? Então o homem não é mal, não é o pior que pode ser. Ele não é isso, porque Deus ele colocou freios ali. Deus ainda continua criando, Deus ainda continua soberano, Deus ainda continua intervindo no curso da história. Agora, por conta disso, Deus permite com que cônjuges ainda se amam. Pais ainda educam os filhos com amor. A gente percebe também que autoridades políticas ainda se empenham por algum grau de justiça. Nós percebemos também que a arte ainda reflete algo de bom da criação de Deus. Nós vimos a honestidade, a amizade, o amor e a alegria. Nós vemos todos esses elementos ainda presentes no mundo de Deus.
Isso prova que Deus não abandonou a obra de suas mãos, pois algo da bondade original da criação ainda pode ser visto, né? Ou seja, ainda há uma graça comum, ainda há um cuidado de Deus com a criação, tá? Ou seja, Deus ainda está no controle. Ainda que olhemos o noticiário e não enxerguemos uma saída para o problema que estamos passando, para essa pandemia que estamos enfrentando, o Senhor continua no controle, continua soberano, continua com capacidade para intervir quando bem quiser. O pecado não pega Deus de surpresa. E por último, para a gente encerrar, o acesso ao paraíso só era possível se Deus o permitisse. Quando Deus ele tira o homem do jardim, ele faz isso também por amor. Porque se ele ficasse no jardim, ele tomaria da árvore da vida e continuaria por toda a eternidade preso em seus pecados, sem a condição de serem redimidos pela obra vicária de Cristo. Então, Deus, em sua graça, ele tira o homem do jardim, impedindo ali que ele continuasse nesse ciclo vicioso de pecado sobre pecado. Deus tira ele de lá e impede. Deus impede a volta do homem no jardim. E isso é bem interessante, que Deus ele coloca, como vemos no versículo 24, Deus ele coloca ali querubins. Deus coloca querubins para vigiarem o jardim, impedindo que o homem tornasse a entrar nele. E uma coisa bastante interessante é que quando Cristo morre na cruz, e a Bíblia diz que ele rasgou o véu de alto a baixo, é interessante ressaltar que quando os sacerdotes ministravam no templo, eles não encontravam apenas um véu ali impedindo o acesso deles ao mais íntimo da presença de Deus, ao local onde Deus se manifestava de forma visível. Eles não viam apenas o véu, eles viam também querubins, já que querubins eram desenhados, eram costurados por sobre o véu. Então, quando Deus ele rasga o véu de alto a baixo após a sua morte, ele não só rasga o véu, ele também tira os querubins do caminho. Ele tira os querubins do caminho. Isso tem fortes implicações na nossa vida, porque Deus então, através da obra de Cristo e da ação do Espírito Santo em nós, ele reconquistou esse jardim ao rasgar o véu do templo, no qual as imagens dos querubins estavam costuradas. Então Deus ele não tira só o véu, ele tira também os querubins. Agora os querubins não estão mais diante de nós e podemos então voltar a esse jardim. Podemos agora voltar a uma comunhão com Deus, ao desfrute de um íntimo relacionamento que outrora tínhamos e que foi ferido de morte após o pecado da humanidade, após esse ato de desobediência, esse ato de rebelião contra o Senhor. Agora nós temos acesso, queridos. Agora os querubins foram retirados e nós podemos podemos desfrutar de forma íntima, né, da presença de Deus. Como diz uma conhecida composição cristã, meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade pôs o teu jardim em mim. É exatamente isso que Cristo fez. Ele, através da sua morte na cruz, através da vinda do descendente da mulher, que era ele então torna a abrir esse caminho, ele tira os querubins, e agora nós desfrutamos desse jardim. Nós podemos desfrutar desse jardim intimamente, como filhos de Deus, como justificados pela fé em Jesus Cristo, como crentes no seu sacrifício vicário. O descendente da mulher foi ferido, como eu falei. Foi ferido, mas através da sua morte, ele venceu o demônio. Ele venceu o demônio, ele desferiu um duro golpe contra o diabo, a ponto do escritor da carta aos Hebreus dizer que, através da morte, Jesus Cristo venceu, derrotou aquele que outrora tinha poder sobre a morte. Em Romanos 16, 20, Paulo completa, afirmando que Deus vai esmagar a Satanás diante de nós. Estaremos presentes quando Deus derrotar Satanás de uma vez por todas. Ele foi morto, mas ele ressuscitou. E hoje ele vive e reina para todo sempre, vivendo dia após dia para interceder pela sua igreja, cuidando dela, impedindo que o plano de Deus se desfaça, tá? Então, ainda que estamos vivendo tempos de pandemia, saiba você que está nos ouvindo aí em casa, que o Senhor ainda continua cuidando
da sua igreja, continua velando por ela, continua exercendo autoridade, continua intercedendo e impedindo que nenhum mal suceda ao seu povo, à sua igreja. O Senhor cuida de nós, o Senhor está conosco e temos essa certeza com base numa profecia antiquíssima, né? Uma profecia que falava da vida de um Salvador. Esse Salvador veio e hoje estamos aqui graças a Ele, graças à sua vinda, ao derramamento do seu sangue, à sua ressurreição e pelo fato de hoje Ele estar vivendo e reinando para todo sempre. Por mais então, queridos, para finalizar, por maior e mais mortal que o poder do pecado seja, ele é completamente sobrepujado por um poder maior, o poder vivificador do Evangelho. Então, crê nesse Evangelho, entregue a sua vida ao Senhor, com todo o seu ser, se volte para Deus neste dia. E que o Senhor possa estar com você aí. Que Deus o abençoe poderosamente. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Da parte do nosso Deus. Que nós possamos crer assim. Antes de nós cantarmos um louvor, eu queria ler um salmo bastante conhecido dos irmãos. Salmo 46. Que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram e os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É nessa certeza, nessa palavra, nessa confiança que o salmista está expressando aqui nesse salmo, irmãos, que nós confiamos no nosso Deus, que nós fazemos menção ao nome do nosso Senhor Jesus, porque como diz aqui no Salmo, no verso 1, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele nos guardará, Ele está conosco todos os dias, como diz a sua palavra. Creia somente na palavra do Senhor, amém? Eu queria te convidar, te desafiar a cantar esse louvor agora conosco, e confiando no teu Deus, no Deus da nossa salvação, o Deus de Jacó, o Senhor dos exércitos, o Deus que está conosco, o Deus que faz aquietar, que faz cessar as guerras, o Deus que faz cessar as tuas lutas, as tuas batalhas, e sempre estará conosco todos os dias. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Adora ao Senhor Jesus. Exalte o nome dEle. Ele é digno de louvores e de glórias. Aleluia. Rocha eterna, em ti firmo os meus pés. Não me abalarei, seguro estou. Não vou temer se o dia mal chegar. Oh, meu, eu me escondo em ti. Em ti confio. 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 Em ti conf
Tu és meu protetor, canto aleluia a ti, meu Salvador, o meu refúgio e o meu socorro és. Canto aleluia a ti, meu Salvador. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós confiamos em Ti, Senhor. A nossa confiança está posta em Ti, Senhor, em Teu nome, Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia, 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 Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, que maravilha, que mensagem bíblica fantástica para a nossa edificação espiritual, esclarecedora. Que Deus abençoe o presbítero Gilmar, obreiro aqui da nossa igreja. Que Deus abençoe mais uma vez o Ministério de Louvor, todo o pessoal que está trabalhando aí na mídia, na gravação. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Vamos continuar participando das transmissões da igreja. Fique atento ao culto de ensino nas terças-feiras, nas quintas-feiras, as transmissões através do Instagram, domingo pela manhã, às 9h30 no canal no YouTube, e à noite também, às 18h30, sempre será publicado lá o culto de louvor e adoração ao Senhor. Se inscreva no nosso canal, esteja fazendo comentários, curta aí o vídeo, para que assim possamos alcançar o maior número de pessoas. Vamos orar ao Senhor agradecendo por esse culto e pedindo que Ele nos abençoe ao longo dessa semana. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, queremos Te dar graças pela Tua palavra, Deus, pelo Seu cuidado. Obrigado por essa obra realizada através de Cristo Jesus, triunfando sobre as trevas, meu Deus, os expondo ao desprezo, meu Deus amado, e tendo a vitória maior através da cruz do Calvário. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado pela oportunidade de entoar cânticos ao Seu nome, pela presença dos nossos irmãos. Estenda a Sua bênção sobre a nossa casa, nos dê vitória ao longo da semana, nos guarde, nos livre de todo mal. Nós Te agradecemos pelo Seu cuidado e pela Sua bondade, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida e sobre toda a sua casa, não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam: que Deus abençoe os irmãos. Tenham uma ótima semana.